É a abertura do Show de Notícias nesta terceira parte. Seguimos com o Xerife Penas. Xerife Penas falou, está falado. Olá, eu sou o Xerife Penas. Em Braga, padrasto bêbado viola menina de 9 anos. É verdade, você ouviu bem. Padrasto bêbado em Braga viola menina de 9 anos. Mais um cenário de horror numa casa em Portugal. Mais um cenário de horror, de horror, de horror. Imaginem o que se passava nesta casa. Um homem que vivia do rendimento mínimo conseguia gastar todo aquele dinheiro em álcool. A mulher, tudo o que ganhava era para sustentar a casa. A menina, de 9 anos, inteligente, boa aluna na escola, era uma menina triste. Não podia deixar de ser. Não podia deixar de ser. Mas mesmo assim, com todas estas limitações, a mulher, a dona de casa, era a chefe mesmo da casa, lá conseguia levar a água ao moinho, lá conseguia fazer com que a menina continuasse a estudar, fosse boa aluna e neste momento, com 9 anos, já estava a entrar no 5º ano. Mas agora reparem o que é que acontecia a esta menina. O que é que acontecia a esta menina? O padrasto, desde há 4 anos, ou seja, começou a violar a menina aos 5 anos, quando a mãe via televisão, cansada, muito cansada, adormecia a ver televisão. Este homem bruto, sabem o que é que fazia? Levava a menina para uma arrecadação, despia a menina, começou por pequenos avanços, por pequenas carícias, mas depois violava-a constantemente, chegou ao ponto de obrigar a menina a masturbá-lo, Mas agora, repare como é que um animal pode fazer despertar a consciência dos vizinhos e levar a que todo este filme de terror, a que este crime fosse desvendado pelas autoridades. Num determinado momento da noite, quando a mãe já dormia profundamente e o padrasto se entregava aos prazeres sexuais desta menina com 9 anos, que não podia dizer nada porque ele ameaçava-a de morte. Mas o que ele não fazia prever, o que ele não conseguia prever sequer, era que um cão que ele tinha lá em casa, numa noite começou a ladrar. Começou a ladrar muito, não se calava. Alguém estava na arrecadação, que era um autêntico palheiro. Alguém estava na arrecadação. Os vizinhos alertados pelo latido do cão, investiram e o que é que viram? Viram este bruto que estava a violar a menina, a filha da sua própria mulher. Abençoado cão que conseguiu fazer com que nenhum humano conseguisse. Ele deu o alerta, o cão deu o alerta. Esta menina que sofreu durante 4 anos, mais um horror praticado
no ser de uma criança. Mais um horror praticado com uma criança. Mais um! Mas o amigo do homem, desta vez amigo da menina, lá estava ele. Ladrou, ladrou, ladrou. Chegou o vizinho e viu. Esta mulher que nunca desconfiava de nada. Mas também como é que é possível nunca ter desconfiado? Como é que é possível nunca ter desconfiado? Chegaram as autoridades, as autoridades intervieram, o juiz foi pedir os exames periciais e eles estavam lá, preto no branco, violação, não era brincadeira do vizinho, não era brincadeira da menina, violação confirmada. Este caso está agora a ser julgado. Prisão preventiva, decretou o Luís. Prisão preventiva, decretou o juiz. Ainda bem que esta casa tinha um cão. Ainda bem que esta mulher ainda conseguia dar de comer a um cão. Ainda bem. É um caso, mais um caso tremendo. Mas o xerife Penas falou, está falado. Agora, você que está em casa, mais uma vez, vai ficar a pensar como é que as pessoas conseguem ter procedimentos afetuosos, bonitos, amorosos e depois num instante transformam-se, são violentos e matam aqueles de quem mais gostam. É verdade, mais um caso triste que eu conheci. Só uma média em festa. Um gestor, um homem das finanças, um homem culto, um homem muito inteligente. Mas este homem não conseguiu lidar com um momento da sua vida. Um momento triste para ele. Um momento muito triste para ele. Esse momento foi a separação. Nunca conseguiu entender a sua separação. Mas mais que a separação da mulher, o que este homem nunca conseguiu entender foi a separação da sua filha. Ele não conseguia viver sem a filha. Nos dias em que estava com ela, o homem era outro. O homem era um homem alegre. Era um homem divertido. Todo o tempo do mundo era para a filha. Uma filha de 7 anos. Todas as crianças são lindas. Esta também certamente seria linda. O homem vivia para a filha. Mas o que é que terá feito este homem? O que é que terá feito o João Pinto, de 45 anos, gestor? O que é que este homem terá feito? O que é que terá passado na cabeça deste homem? Este homem não conseguia lidar com a ausência da filha. Este homem não conseguia lidar com a ausência da filha. Era um inferno para ele os dias que ela estava com a mãe. Ele telefonava, ele ia buscar lá à escola muitas vezes sem a mãe querer. Ele fazia tudo para estar com a filha. Ele quase que até disseram que comprou uns binóculos para ver a filha ao longe. Ele até comprou uns binóculos para ver a filha ao longe.
Imaginem o sofrimento deste homem. Ele que conseguiu ter a guarda da filha não conseguiu. Mas este homem um dia passou-se completamente. Passou-se completamente. E sabem o que é que ele fez? Sabem o que é que este homem fez? Pegou num cinto e estrangulou a filha. Pegou no cinto e estrangulou a filha antes de a ir entregar à mãe. Não conseguiu resistir. Este homem estava a precisar de alguém que o ajudasse psicologicamente. Ninguém conseguiu perceber aquilo que este homem estava a precisar. No seu emprego, com os vizinhos, com os seus amigos. Ninguém conseguiu perceber o sofrimento deste homem. E ele pegou no cinto. Já não te vou entregar hoje, já não te vou entregar hoje, já nunca mais te vou entregar e vais morrer. Eu amo-te, mas vais morrer. Asfixiou a filha. Asfixiou a filha. A seguir, ligou para a mulher e disse: matei a nossa filha, matei o meu grande amor. Matei o meu grande amor e agora vou-me suicidar eu. E agora vou-me suicidar eu. Este homem sofria, sofria. Não conseguiu suicidar-se. A polícia detectou-o a tempo. O homem às 5 da manhã deitou-se ao mar. Mas alguém conseguiu salvá-lo. Ele queria morrer com a sua filha. Este homem sofreu. É um caso triste. É um caso muito triste. Não tenho palavras para ele. A sentença ficou dada. O juiz deu-lhe prisão preventiva. O caso está a ser julgado. Mas este homem sofre. Espero que ele agora na cadeia tenha o acompanhamento necessário. Eu espero que ele agora na cadeia tenha o acompanhamento necessário. Mas, sobre o caso, o xerife Penas falou. Está falado. Adeus. Xerife Penas falou. Está falado. Seguimos agora com a síntese do desporto. O Académico de Espinho apurou-se este fim de semana para as meias finais da Taça de Portugal em voleibol, ao bater o Marítimo por 2-1 com os parciais de 25-17, 23-25 e 25-19. O adversário da semifinal já é conhecido. Trata-se do Castelo da Maia, vencedor da Taça há 2 anos e atual segundo classificado no Campeonato Nacional. Na outra partida de acesso à final, o Benfica defronta o Vila Condense. Rui Machado e Michel Brito têm razões para sorrir. Ambos os tenistas portugueses subiram posições nos respectivos rankings. E se Rui Machado subiu apenas uma posição no ranking ATP, ocupando agora o lugar número 79, já Michel Brito escalou 11 posições no ranking WTA. A portuguesa, radicada nos Estados Unidos, alcançou a posição 140, mercê da vitória no torneio ITF de Surprise, no Arizona. A portuguesa Eleonor Tavares estabeleceu um novo recorde nacional do salto à vara em pista coberta com marca de 4 metros e 42 centímetros. Os campeonatos realizaram-se na cidade francesa de Aubière e a atleta do Sporting acrescentou 1 centímetro à sua anterior melhor marca, que tinha sido conseguida em fevereiro do ano passado em Pombal. Na prova francesa, Eleonor Tavares foi a terceira melhor. Vamos conversar nos próximos minutos sobre a jornada desportiva deste fim de semana. No topo do campeonato, o Futebol Clube do Porto recuperou a liderança, está novamente com os mesmos pontos do Benfica, 49, a mercê de uma vitória por 2-0 sobre o Feirense. O Benfica escorregou em Coimbra, empatou e deixou-se então alcançar pelos Dragões. Cancela Moura, em 2 jornadas, o Benfica perde em Guimarães e empata em Coimbra. Poucos previam este cenário, que o Futebol Clube do Porto fosse à luz em igualdade pontual com o Benfica. É verdade, o Benfica tem a primeira derrota, mas aqui era até importante registar um outro feito, que é, desde a pré-época, que não há duas
duas derrotas consecutivas do Benfica. Teríamos que recuar até à pré-época para vermos duas derrotas, e o Benfica teve com o Zenit e depois com o Guimarães. E este jogo com a Académica foi um jogo complicado, mas de facto, independentemente das dificuldades, não se explica efetivamente que num jogo deste cariz, sabendo-se da importância por anteceder a recepção ao Futebol Clube Porto, que o Benfica pudesse de facto ter jogado da forma como jogou. Mas o Benfica dispôs ainda de boas ocasiões de gol. Sérgio, Nelson Oliveira, também Cardoso dispuseram de boas situações. Pezé fez também uma boa exibição. O Pezé foi, na minha opinião, de facto, o melhor jogador em campo, provavelmente por ter evitado consecutivamente várias oportunidades de golo, mas o Benfica, de facto, também não fez tudo bem. O Benfica teve, provavelmente, o seu melhor período nos primeiros 20 minutos da segunda parte, onde jogou com maior acutilância, e isso deve à entrada de Nelson Oliveira, que julgo que foi o motor que deu toda a dinâmica ofensiva ao Benfica naqueles primeiros 20 minutos da segunda parte. Mas, efetivamente, depois soube a pouco. Aliás, eu julgo que o Benfica, na segunda parte, acabou, e isto não será uma crítica, o treinador saberá melhor que nós aquilo que fará em termos estratégicos, mas a saída de Aimar fez com que o Benfica matasse ali o jogo. Deslocar Bruno César para o lugar de Aimar, que foi isso que aconteceu, mesmo que se esperasse maior acutilância por parte de Jaló na direita, julgo que acabou por matar completamente o jogo. O Benfica nunca mais teve a oportunidade de fazer uma distribuição do jogo, que não compete a um jogador como o Bruno César. São características totalmente diferentes. Completamente, e o próprio Bruno César acabou por estar inadaptado ao lugar, como é natural, e efetivamente não ter servido da melhor maneira os objetivos que o Benfica tinha, que era a vitória em Coimbra. E o empate em Coimbra do Benfica a 0 beneficiou o Futebol Clube do Porto, que ontem mesmo venceu o Feirense no Estádio do Dragão por 2-0, com algumas dificuldades. Cancela Moura, a equipa de Kim Machado, viu-se reduzida a 10 homens, naquela grande penalidade sobre Ienco. Uma vitória muito complicada dos Dragões, que ainda assim vão à luz e conseguiram o objetivo de irem à luz empatados com o Benfica. Também é verdade, aqui também o Paulo Lopes, que é guarda-redes, efetivamente também foi aquele jogador em maior evidência do lado de Feirense. A imagem da primeira volta, de resto. Também é verdade, empate, mas diga-se que aqui foi um jogo de sentido único, embora na primeira parte o Futebol Clube Porto não tenha criado grandes oportunidades de golo. Efetivamente, julgo que a partir da expulsão de Luciano, há cerca de meia hora de jogo, ou melhor, quando faltava meia hora de jogo, deu ao Futebol Clube Porto toda a tranquilidade para quase ser avassaladora do ponto de vista ofensivo a partir desse momento. Apesar de, como sabem, o Hulk ter perdido a oportunidade de pôr o Porto na frente ao falhar a grande penalidade. Anda desinspirado o Hulk. Eu julgo que isto acontece com todos os atletas, eles não poderão estar sempre ao seu melhor nível. Ontem, volto a dizer, talvez tenha sido incompreensível como é que James Rodrigues continua ou só entrou depois e foi mantido no banco pelo treinador, porque de facto quando ele entrou é sempre um jogador que desequilibra e portanto o Hulk acaba por neste momento talvez não estar na sua melhor forma, mas eu acho que ontem é de realçar sobretudo, e foi sobre ele a grande penalidade, a referência da área que o Futebol Clube Porto não tinha, de Ienco, que obrigou, em termos ofensivos, aqui, portanto, a defesa do próprio Feirense tivesse cometido aquela grande penalidade. Portanto, que é natural, foi a única forma, provavelmente, de travar um jogador com aquela envergadura física e que, efetivamente, é agora uma solução muito boa para o Futebol Clube do Porto. Mas olhando já para o jogo de sexta-feira do Clássico da Luz, entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, os Dragões recuperaram a liderança 6 jornadas depois. É um tónico importante ter recuperado 5 pontos em apenas 2 jornadas consecutivas. É verdade, aliás o Futebol Clube Porto vai fazer um jogo que eu julgo mais tranquilo. O Benfica quebrou animicamente, é evidente que isto deixa sempre marcas psicológicas e ao contrário do que diz o treinador do Benfica, ou que foi dizendo o treinador do Benfica nas últimas semanas, de que o Clássico não decidia nada, eu direi o Clássico decide quase tudo. E eu acredito que entrando agora no último terço do campeonato, como vamos entrar, que a equipa que sair vencedora do embate no Estádio da Luz terá todas as possibilidades de gerir uma vantagem, porque depois vai haver confrontos diretos, inclusivamente com o Sporting, de gerir uma vantagem que pode ser preciosa para a conquista do título.
E eu até acho que este deslize em Coimbra ainda foi mais castigador do Benfica do que propriamente a derrota em Guimarães, que me pareceu, da forma como o jogo correu, perfeitamente natural. Mas esta em Coimbra acabou por castigar a ineficácia que o Benfica vinha demonstrando nas 2 ou 3 últimas partidas, ao contrário de cerca de 27 jogos seguidos em que efetivamente isso não aconteceu. Esperamos para ver, isso será um grande clássico. Cancela Moura, o Sporting de Ricardo Sá Pinto ainda não falhou, ainda não foi derrotado, soma aliás 2 vitórias caseiras, uma no último fim de semana. É uma boa perspectiva e é um bom arranque para este novo Sporting? Eu começaria por dizer que nós, quando ouvimos agora o treinador do Sporting, Ricardo Sá Pinto, no final nas conferências de imprensa a falar sobre o Sporting, parece que ele vê um jogo que mais ninguém viu, porque costuma estar a elogiar uma grande exibição, diz que de facto nos seus comentários que a equipa está galvanizada. Eu gostava de dizer que neste jogo mesmo com o Rio Ave, o Rio Ave nunca baixou os braços, o Atsu e o Anselmo falharam o empate. Mas o João Tomás teve uma boa ocasião. E o próprio João Tomás, e portanto o próprio Ricardo Sá Pinto contraria. Eu acho que ele acaba por ficar um bocadinho, eu diria, tolhido pelo seu fervor clubístico quando faz uma análise no final do jogo. E eu não sei até onde é que isto poderá levar. A única coisa positiva que neste momento acontece é que o Ricardo Sá Pinto tem vindo a somar vitórias, que era uma coisa que faltava ao Sporting nas últimas semanas. Mas isso não chega só para ganhar uma equipa. E, portanto, a própria equipa tem-se mostrado com falta de discernimento, com falta de coesão, com falta de consistência entre setores. Não há, portanto, o jogo ontem foi decidido, diga-se, por uma individualidade, que foi o Ismailov, que teve uma jogada de gênio em termos individuais e marcou um golo. Porque provavelmente o Sporting aconteceria aquilo que aconteceu com o Colégio de Varsóvia, onde esteve com o credo na boca até marcar um golo, que também saiu dos pés de Matias Fernandes por um lance de bola parada absolutamente fortuito, que até teve a colaboração da defesa e do guarda-redes adversário. Portanto, eu julgo que o Sporting, apesar de ter vindo a somar pontos, aquilo que se vê são 2 ou 3 peças, como o João Pereira ou como o Ismailov, que são um bocadinho mais irreverentes. O Vosswinkel apagou-se completamente e o Elias no meio campo, juntamente com o Capello na frente, são estas as referências que eu tenho visto neste Sporting. E mas que vão chegando para o Sá Pinto ainda não ter perdido. É verdade, mas eu continuo a dizer que este fervor clubístico que é colocado nesta análise, não sei até que ponto é que não vai esbarrar mais à frente com os inêxitos. Se agora, quando as coisas não correm da melhor maneira, apesar de se ganharem pontos e se terem vitórias, se disfarça isto, ou se pinta isto desta forma, como eu diria, romântica, exatamente, eu julgo que é o termo mais correto, romântica, como faz Sá Pinto, não sei aquilo que poderá acontecer quando mais à frente o Sporting sentir as grandes dificuldades, porque diga-se, os embates que têm sido com equipas perfeitamente acessíveis, muitos furos abaixo daquilo que é o plantel do Sporting. Há pouco referiu-as no Sporting frente ao Légio nas competições europeias e é uma boa deixa para falarmos então da última semana em que das 3 equipas que estavam na Liga Europa, das 3 equipas portuguesas, 2 foram eliminadas e as 2, Cancela Moura, que tinham terminado a época passada na final da Liga Europa, Futebol Clube Porto e Braga foram eliminadas nesta ronda. Os portistas derrotados em Inglaterra por 4-0, um resultado muito, muito pesado para aquilo que se passou, eu diria, nas duas mãos. Eu julgo que o Futebol Clube Porto, de facto, foram números exagerados. Dizia que em 10 minutos passou-se do 1-0 para o 4-0, em 10 minutos finais, e eu julgo que o Porto esteve condicionado por 2 motivos. O primeiro foi o gol do Agüero, aos 19 segundos, que permitiu que logo o Porto começasse a perder a eliminatória, mal começasse o jogo. E depois foi a expulsão do Rolando, mais tarde, cerca dos 75 minutos de jogo, o que permitiu que no último quarto de hora houvesse o City marcasse mais 3 golos. Eu julgo até foi mais por deslocações defensivas, porque também houve um lance infeliz do Saponaro, e portanto eu julgo que aquela saída intempestiva do próprio Rolando tenha precipitado aquele caudal ofensivo que o Manchester City teve naquela parte final. Diga-se
que na primeira parte o João Moutinho foi uma peça fundamental. Eu até diria que foi João Moutinho e mais 10 que estiveram em campo e foi determinante para que o Futebol Clube Porto até mostrasse coesão, trabalho, disciplina, rigor e estivesse por cima do jogo em várias ocasiões. E não foram alguns erros defensivos, talvez Aquele golo hoje... inicial, exatamente, aquele golo inicial terá feito a diferença para inibir o Futebol Clube Porto e de alguma forma ter permitido ao City, que nem joga dessa maneira, ter feito um jogo de contenção e de jogar no erro do adversário, no contra-ataque, com muitas cautelas, o que lhe permitiu efetivamente avolumar o resultado daquela maneira. Há 8 dias falamos aqui que a ida do Braga à Turquia seria uma deslocação bastante complicada. Mesmo assim, o Braga venceu o Besiktas, não foi suficiente para passar esta eliminatória. É verdade, mas o Braga fez uma excelente exibição, é um excelente indicador para o campeonato e para as competições internas. O Braga, de facto, julgo que saiu com glória, caiu de pé, e até se diria que o Lima esteve muito bem na primeira parte ao marcar, mas esteve muito mal na segunda, falhou clamorosamente com a baliza. O 2-0 que empataria a eliminatória. Que empataria a eliminatória. Aliás, estou convencido que o Braga, se tivesse, que encurralou o Besiktas no último quarto de hora, diga-se de passagem que o próprio Leonardo Jardim foi bastante corajoso em colocar em campo, retirando Ruben Amorim, metendo Nuno Gomes, e depois mais tarde ainda Carlão, que acabou por efetivamente dar um maior caudal ofensivo ao próprio Sporting de Braga, encurralou o Besiktas, como eu estava a dizer, e que efetivamente, se o Braga tivesse chegado ao empate na eliminatória, estou convencido que do ponto de vista anímico seria a equipa melhor colocada para poder no prolongamento fazer melhor. O Sporting foi a única equipa portuguesa que se qualificou na Liga Europa e, portanto, aguardamos pelo resultado do Benfica na Liga dos Campeões, a frente ao Zenit. Exatamente, fazemos agora o último intervalo deste show de notícias e contamos consigo para a quarta parte do show. Até já. Não sai daí.